Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Graça e paz, estamos aqui mais uma vez no programa Mulheres de Fé. Eu quero agradecer o convite, para estar aqui mais uma vez, as irmãs Kátia e Silvia. Queremos agradecer ao pastor Eliseu Torres, que nos cede esse espaço aqui, o seu gabinete, na Igreja Verbo da Vida Barro Duro. E aproveitar para convidar você que está nos assistindo para participar conosco aqui dos momentos importantes que nos edificam aqui na Igreja Verbo da Vida do Barro Duro, tá? Fica na principal do Barro Duro aqui, fácil para você encontrar, em frente ao Amadeus Madeira. Então hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante que eu acredito que vai te edificar, porque se você não sabe, você vai saber hoje. Jesus, libertando os cativos. Mas aí você pode estar dizendo assim, Dina, o que é isso? Você vai saber ao longo desse programa, tá? Em primeiro lugar, eu quero pedir a Deus, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que abra os olhos espirituais dos telespectadores desse programa. Pai, me permita falar na sua palavra, sim, Pai, da forma como ela merece. Pai, eu te rendo graça e eu te agradeço por tudo, porque nós só estamos aqui porque sim, o Senhor nos habilita e nos capacita através do Espírito Santo de Deus. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Olha, em primeiro lugar eu trouxe para vocês o que é um cativo. E aí eu fui buscar lá no dicionário. O dicionário diz que cativo é uma pessoa que ou quem perdeu a sua liberdade. É um preso, é um encarcerado. E o que é a liberdade? Lá no dicionário também diz que é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Liberdade é aquela pessoa que não tem amarras, tá? Então eu vou já convidar você para abrir a Bíblia Sagrada. Se você não tem a Bíblia em casa, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que você tem um celular. E aí você pode baixar o aplicativo da Bíblia, que é gratuito, aí no seu celular. Através desse aplicativo você vai poder fazer a leitura bíblica diariamente. Você vai poder estabelecer um plano de leitura para que você possa ler a Bíblia em um ano, ou em meio ano, ou em quantos meses você quiser. Porque de repente a gente fala assim, nossa, eu quero ler a Bíblia, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como que eu vou fazer. Então o aplicativo ele vai te direcionar para isso. No aplicativo você também vai ter devocionais, vai ter orações, Você pode procurar Bíblia Sagrada aí na loja de aplicativos do seu celular. Vamos em Isaías, no capítulo 42, versículo 5, e diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. E continua no 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por mediador, para o povo e para a luz dos gentios. No 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. No 8, a gente vai finalizar quando ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então, com isso, eu quero te dizer que você sabia que Deus, ele nos colocou na terra para que nós fôssemos livres? Sim. Deus não nos colocou na terra para que nós estivéssemos com amarras, com prisões, com sofrimentos. De forma nenhuma. Se em algum momento da sua vida
alguém diz para você que Deus te dá alguma coisa que seja ruim, uma doença, uma prisão, uma situação difícil, essa pessoa está te levando ao engano. Isso é um engano. Deus, Ele te dá o que é bom. Deus, Ele te colocou no mundo para a liberdade, para você ter uma vida agradável de ser vivida, uma vida de paz. Mas aí, já no início de tudo isso, no início da criação, Adão nos levou a perder essa condição de liberdade, essa condição gostosa de viver, não é? Que é de tranquilidade, sem amarras, como disse lá no início, no significado de liberdade, aquela condição daquelas pessoas que não são submetidas a nenhum tipo de força constrangedora. E aí, quando nós perdemos, Deus não desistiu de nos fazer livres. Ele continuou com o seu projeto de liberdade para as nossas vidas. E aí, ao longo dos tempos, Ele viu a necessidade de mandar o próprio Filho, por amor a nós. Ele mandou Jesus aqui na terra. E o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio nos libertar. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. E aí, é necessário que você compreenda, que você tenha o entendimento dessa vinda de Jesus. Porque muitos falam, e ao longo da vida a gente fala assim, nossa, Jesus me libertou. Jesus é o meu Salvador. Mas você entende o que isso realmente significa? Ou você vive negligenciando o que Jesus fez? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, você sabia que a gente acaba negligenciando o sacrifício feito por Jesus? É muito importante que a gente pare para pensar sobre isso, para que a gente possa mudar de comportamento e ter um posicionamento importante que vá te levar, me levar, nos levar à situação de liberdade que Deus tanto quer para nós. Não é verdade? Quando a gente negligencia o que Jesus veio fazer aqui na terra, a gente pode perder essa situação de liberdade. E aí nós vamos saber mais. Deus, Ele não nos castiga, Ele nos justifica. Deus, Ele não nos dá doença, Ele nos cura. Deus não nos condena, Ele nos liberta. Então você precisa entender isso, porque há muita palavra de engano no mundo. E você pode, sem perceber, estar acreditando nesse engano. Tipo, Deus deu essa doença e eu estou crescendo com ela. Não, ninguém cresce numa situação de doença. De jeito nenhum. E Deus não te deu a doença. Se você acredita que Deus te deu a doença, respeite a vontade de Deus. Pare de pedir pela cura. Deus te deu cura. Deus te deu liberdade, tá? Mas você sabia que ao longo da vida a gente pode perder essa situação de liberdade? O que eu falei anteriormente não é mentira. Vamos em Gálatas, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos aqui pegar na Bíblia, porque é tão interessante, não é? Que a gente aprenda a passear na Bíblia. E por que é importante isso? Porque você vai conhecer as promessas que existem aqui. A Bíblia, ela fala sim sobre Cristo, mas ela fala muito mais sobre nós do que sobre Cristo. Porque ela fala sobre o que Ele fez por nós, não é? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, se ele diz, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, quer dizer que você pode se posicionar numa situação de não liberdade. Você precisa ter cuidado, eu preciso ter cuidado, nós precisamos cuidar. É vigiando e orando, vigiando e orando. Muitas pessoas criam seus próprios cativeiros. E de que maneira? A comparação, a soberba, a vaidade, entre outras coisas, aprisionam. E aí levam para uma situação de mais prisão ainda, de mais falta de liberdade, que é a situação das doenças, da depressão. Quando a gente vai para o comparativo e a gente precisa vigiar e orar todo o tempo, hoje, com o advento das redes sociais, a comparação ela está muito no dia a dia. A gente precisa tomar conta. As pessoas mostram uma realidade que não é aquela real, não é aquela que elas vivem. Mostram uma realidade que não é real, né? Nem dá certo isso.
mas mostram aquilo que não é real. Nas redes sociais está todo mundo bem, está todo mundo vivendo uma situação maravilhosa, está todo mundo com uma roupa que é nova, está todo mundo numa casa maravilhosa, sabe? Ninguém fala do que está sentindo, ninguém fala que acordou chorando, ninguém fala que perdeu a noite de sono, ninguém fala que está com dívida, ninguém fala que está com doença. Ninguém chega na rede social e diz assim, queridos, eu estou aqui para pedir uma oração por mim, porque essa noite eu não dormi bem. Não, acordei, está tudo maravilhoso, olha o meu café da manhã, olha... Rararara. E aí a outra pessoa que está do outro lado começa a se sentir mal, porque às vezes não acordou bem. E começa a fazer aquele comparativo e isso leva à depressão. E é exatamente isso que quem está ao oposto de Jesus quer que aconteça. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar, nos libertar. Tá? Mas que o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então rouba nossos sonhos, mata nossos sonhos, mata a nossa alegria. A gente precisa estar sempre vigiando e orando. Eu quero convidar vocês para Mateus, vamos em Mateus no capítulo 6, no versículo 25. Vamos em Mateus 6, versículo 25. Tenho que correr aqui um pouco. 6, 25, tá? Não andeis ansiosos, é o título. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E aí eu te convido aí no 33, Mateus mesmo, 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui não está dizendo, buscai o reino que eu vou te dar um pouquinho. Não, está dizendo, buscai primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí eu volto com você lá no início do programa, quando eu disse que Deus nos colocou na terra para uma situação de liberdade, de vida boa, plena, gostosa de viver. Mas a gente precisa primeiro buscar o reino. E em algum momento Adão foi buscar o prazer da carne. E ao buscar o prazer da carne, ele perdeu a situação de liberdade que Deus já tinha conferido para todos nós. E aqui está dizendo, buscai primeiro o reino, tá? E aí eu volto aqui para a minha programação, aonde está dizendo, você vai buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas, que elas podem chegar sem esforço. As outras coisas podem chegar sem esforço, mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a gente não se compara. E quando a gente não se compara, a gente valoriza o que a gente tem. Se você passa a se comparar com as outras pessoas, aquilo que você tem já não tem mais valor para você e você sai da gratidão. Quando você sai da gratidão, você sai do amor. E aí você sai da lei de Deus, que é o amor. Primeiro você tem que se amar. Porque você é uma obra de Deus, uma obra perfeita de Deus. Não se compare com o outro, porque Deus é tão perfeito que Ele fez todos nós diferentes. Se eu passar a me comparar com qualquer outra pessoa, eu vou começar a não gostar daquilo que está em mim, porque eu sou diferente da outra pessoa, eu não vou encontrar nada igual. A não ser o amor. Então, a gente precisa respeitar isso, né? E aí eu vou convidar, vamos lá, a gente vai passear muito aqui, 2 Samuel 22. Vamos lá em 2 Samuel 22, capítulo 22, deixa eu achar aqui, mas demora um pouquinho aqui para achar, e você que está em casa também vai procurar aí. Se está no aplicativo do celular é muito mais rápido, né? Mas eu vou te falar, não é tão gostoso quanto a gente manusear a Bíblia mesmo, né? É muito melhor, eu acho, mas parece que a gente aprende mais quando está aqui na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 22, nós vamos no versículo 20, que diz assim: trouxe-me para lugar espaçoso
Livrou-me porque se agradou de mim. Então, trouxe-me para um lugar espaçoso. Quer dizer, não aperta, não está preso, está livre, um lugar espaçoso, né? Então, e aí o que eu vou te falar? Quando você precisa de alguém, vamos supor, se você tem uma empresa, você precisa contratar uma pessoa. Ou se você não tem uma empresa, mas você precisa de um emprego. Você vai manusear algo chamado currículo, não é isso? Precisa de um currículo. Às vezes a pessoa diz, manda seu currículo para mim. E até às vezes a gente, quando é chamado para dar uma palestra ou outra, Ediane, manda seu currículo para mim. Para que serve o currículo? O currículo serve para que você conheça melhor aquela pessoa, não é? Para que você saiba o que aquela pessoa sabe fazer, o que aquela pessoa já fez. Porque pela trajetória, pelas coisas que ela já fez, você acredita que ela é capaz de fazer algo semelhante ou igual. Não é isso? Então eu quero te convidar a você conhecer aquele que nos libertou. Sabe por quê? Porque quando a gente passa situações, circunstâncias desafiadoras na vida, a gente precisa conhecer aquele que nos libertou, saber as coisas que ele já fez, porque nós vamos ter a certeza de que ele vai fazer algo semelhante ou igual. Mas aí eu posso te dizer que aqui no mesmo lugar, no currículo onde você vai conhecer o que ele fez, aqui mesmo diz que ele faz algo melhor. Ele não vai fazer semelhante nem igual, ele vai fazer melhor. Porque ele faz muito além daquilo que você pode pedir ou pensar. Porque às vezes a gente tem coragem de pedir, mas a gente não pede a quantidade daquilo que a gente está pensando, né? A gente pensa muito mais. E aí na hora de pedir, eu vou pedir menos. Mas ele faz muito mais do que aquilo que você é capaz de pensar, tá? Então vamos conhecer um pouco daquilo que ele fez? Vamos em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E aí a gente está contando aqui na frente, Paulo Cajueiro, que vai me dizer se ainda tenho muito tempo ou pouco, se eu preciso acelerar, porque a gente tem coisa muito boa para falar, né? É tão bom, gente, quando a gente passeia aqui na Bíblia, porque a gente passa a descobrir tanta coisa boa que a gente diz assim, nossa, eu já tinha lido aqui, mas eu não sabia que era tão bom assim, né? Que pode ser ainda melhor. Vamos lá, Lucas capítulo 4, vamos no versículo 18 e 19. O 18 diz assim, gente, isso aqui são palavras que foram ditas por Jesus, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, olha que maravilha, ele está falando quem ele é. Aqui ele começa a falar o currículo dele, né? Porque em cima no currículo a gente coloca assim, eu sou a Edjane, o número do meu RG é esse, minha mãe chama tal, meu pai chama tal. Então ele disse aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele começa a falar quem ele é. E aí ele fala para que ele veio. Porque ele me ungiu, quer dizer, Deus ungiu Jesus para anunciar boas novas aos pobres, quer dizer, anunciar, dizer ao pobre que ele vai ser abundante, não é? Que ele vai estar livre da pobreza. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Se está preso, a cadeia vai abrir, as amarras vão cair. Dar vista aos cegos, se está doente vai enxergar, se está doente vai ficar curado. Libertar os oprimidos, e aí a opressão, quando a gente pensa em opressão, eu volto lá. O que você está criando para te oprimir? Ele vai te libertar. Você está oprimido porque o seu relacionamento não está dando certo? Você está oprimido porque você tem dívidas para pagar e não está dando conta? Segura na mão daquele que vai te tirar dessa opressão. E aí vamos conhecer um pouco mais a respeito dele. Nós vamos em Salmos 34. Ediane, você está pedindo tanta coisa aí na Bíblia, então é tão bom, né? Ainda posso dizer que tem coisa melhor ainda do que isso que a gente está vendo aqui. Vem muita coisa boa por aqui. Bom, Salmos 34, 17. Vamos lá. Salmos 34, 17 diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles.
17 diz, seu 16, os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Aí você diz, Ediane, você diz com toda segurança, segura na mão daquele que vai te tirar dessa opressão. E aqui eu te digo por quê? Porque eu já tinha lido Salmos 34, 17, que diz, os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. E aí você pode estar aí do outro lado dizendo assim, mas Ediane, será que eu sou justo? Só depende de você. É uma escolha. Ele é tão bom que ele nos deu livre arbítrio. E aí eu te pergunto, você quer que ele ouça aquilo que você pede? Você quer que ele te livre dessa situação que está te oprimindo, te aprisionando, tirando a sua liberdade? Só precisa da sua aceitação. Só precisa de que você reconheça que sim, ele veio para me salvar e para te salvar. Ele veio para me libertar e para te libertar. E aí quando você reconhece que ele veio para fazer isso, você passa a viver diante aqui, ó, da palavra. Você passa a ir em busca das promessas que foram feitas para mim e para você. E aí você começa a entender e a viver dentro da liberdade. Vamos lá em João 8,32. João, que alguns dizem que João era o apóstolo que Jesus amava, né? Mas eu acredito que ele amava a todos, ele ama todos, a mim, você, João, Lucas, Marcos, ele ama todo mundo. 8,32, então diz assim, João 8,32, diz assim, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? Isso é provando o que eu lhe disse agora mesmo, imediatamente antes. Que se você conhecer a verdade, o que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o que Ele fez aqui na Terra. E aí eu vou dar uma pausa para você entender o seguinte. Essa semana eu vivenciei duas situações. Uma situação de que a pessoa estava no engano. Deixa eu ver se já está na hora de eu dar esse exemplo aqui, porque eu marquei aqui aonde que ia dar esse exemplo, mas já tem um outro aqui que eu quero dar, tá? A pessoa disse assim, Ediane, você não questiona a Bíblia, você está estudando a Bíblia, mas não está questionando a Bíblia. Eu digo, peraí, você está no engano quando quer que eu questione a Bíblia. Porque eu não estou aqui para questionar a Bíblia, eu estou aqui para conhecer a verdade. Eu estou aqui para estudar a verdade. Então, se é a verdade, para que eu vou questionar? Se eu questionar, eu saio da verdade. É o engano. Aquelas pessoas que dizem assim, questione a Bíblia, ela está levando você para o engano. Ela está no engano e ela te levando para o engano. Aí quando você passa a questionar a Bíblia, você passa a não acreditar, você passa a não desfrutar e você passa para sair da situação de liberdade e passa para a prisão. Tá? E é isso que Satanás quer. Satanás, às vezes a gente fala em Satanás e choca, né? Lá em casa, às vezes, quando eu digo assim, olha, Satanás, aí fica todo mundo meio escandalizado. Mas por quê? Porque não leu a Bíblia. Porque se ler a Bíblia, vai entender quem é Satanás. Satanás é aquele que quer roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Porque ele não suporta a força e o poder de Jesus nas nossas vidas. Ele não suporta ver alegria, felicidade, liberdade. Não, isso tudo é uma afronta a Satanás. Quando a gente vive em liberdade, a gente afronta Satanás. Quando a gente vive em saúde, a gente afronta Satanás. Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. A verdade está na sua mão. Você tem um smartphone? Baixe o aplicativo da Bíblia e comece a ler, pelo menos por curiosidade. Porque quando eu comecei a ler, eu entendi quem eu sou. E depois que eu entendi quem eu sou, eu entendi que eu tenho poder. Sim, poder. Poder. E aí quando a gente fala em poder, a Bíblia fala, eu falo já. A Bíblia, dá vontade de falar tudo uma vez, né? A Bíblia fala quando o sol parou. E algumas pessoas, aquelas que querem questionar a Bíblia, podem ir buscar esse acontecimento nos estudos feitos pela NASA. Porque a NASA comprovou que a Terra parou.
E para que a terra parasse, precisava que todo o sistema estivesse parado. E quem fez isso foi o Filho de Deus, como eu e como você. Isso foi o poder do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Então isso eu quero dizer, que você tem o poder para abrir a sua boca e dizer: doença cesse, doença pare, conta pare, situação de miséria pare. Porque se a terra parou, se o sol parou, você tem esse poder, tá? Então vamos lá. Quando as suas forças... Edjane, mas a situação está muito desafiadora e as minhas forças estão acabando. Quando as suas forças parecem que vão acabar, chegou a hora. Chegou a hora de você dizer assim: Senhor, não tenho mais força, então eu estou pegando aqui esse pacote e eu estou entregando nas suas mãos. Então, quando você pega a situação desafiadora e você coloca nas mãos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, você só tem uma certeza: vai ser resolvido. Porque saiu da sua força e passou para a força de Deus. É por isso que alguns vencem e outros não. A diferença daquele que venceu e do que não venceu foi a perseverança. Quando chegou no momento mais desafiador, uns param e outros enfrentam. E aí você precisa ter a ferramenta certa. A ferramenta certa é a Bíblia, tá? Deixa eu correr rapidinho aqui que já tá super na hora, né? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de quem venceu. Vamos em 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, a gente já foi em 2 Samuel hoje, né? Agora vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Eu me alegro falando essa palavra, eu vou falar para vocês, eu me alegro muito. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, no 1, a gente vai ouvir assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinha queimado a fogo. Tá? A gente vai até o 6. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Tá vendo que tem uma hora que a força acaba? Bom, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a Jezreelita e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora é que vem a chave, tá? Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Vocês viram que Davi viu que a situação estava completamente desafiadora e ele já tinha perdido até a família dele. Estava tudo queimado e a família dele estava cativa. Mas Davi viu que as forças dele tinham acabado. Mas o que eu disse para você? Quando as nossas forças acabam, a gente tem aonde se fortalecer. A gente se fortalece no Senhor, nas promessas que foram feitas a nosso respeito. E nós conhecemos o currículo de Jesus. E nós sabemos que Ele vai fazer infinitamente mais do que Ele já fez. Tá? E aí disse que Davi se fortaleceu no Senhor. O Senhor está ao seu lado também. Você sabia que o Senhor não está só ao lado de Davi? Vamos em Marcos 9,14. Marcos, tem que acelerar um pouco, né? Marcos 9. Marcos. Depois de Mateus tem Marcos. Marcos 9, 14. Diz assim, ó: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ler, tá? Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar.
Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu, atenção para o que Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Estarei convosco. Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Pediu para trazer o menino. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra. Rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Quer dizer, há quanto tempo o menino estava naquela situação? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Foi o pedido do pai. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E aí eu te pergunto, você acredita? Você crê? Porque não fui eu que disse isso, foi Jesus. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. É tudo, não é uma parte. Não é melhorar da doença, é ser curado. Não é pagar metade das contas, é tudo. Tudo. Tá? Não é melhorar o relacionamento e aceitar a situação desagradável. Não, é recuperar o seu casamento. É trabalhar naquilo que você quer. É viver liberto, tá? E aí, Jesus, porém, lá no 27, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Então, Jesus curou. E Jesus disse que todos nós podemos curar, porque ele diz que tudo é possível ao que crer, tá? Então, antes que a gente termine, eu vou falar o subtema desse tema. O tema que nos foi pedido foi Jesus libertando os cativos. E o subtema que eu escolhi para hoje foi: solte as amarras. Jesus já te libertou. Solte as amarras. Ele não vai fazer a sua parte. Ele já fez tudo que era para ser feito. Tudo que era para ser feito. Às vezes a gente se levanta em oração e diz: Senhor, faz, por favor, Deus, faz. E Ele está dizendo: faça, só falta você fazer a sua parte. Eu já fiz tudo. Ele já fez tudo. Faça a sua parte, tenha coragem, dê um passo, acredite, mergulhe nessa palavra para você poder saber quem você é. Seu currículo está faltando informações. Seu currículo está faltando a informação daquele assim: sou guiado por Jesus. Fui liberto por Cristo. Coloque essa informação no seu currículo, tá bom? Eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer toda a equipe do programa. Quero dizer para vocês que lá em Romanos 10, 9 e 10, tem dizendo algo muito importante, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Abra sua boca e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Pai, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por esse programa, Senhor. Que esse programa chegue cada dia mais à casa das pessoas, que chegue no carro, através do ouvido deles, que eles emprestem o ouvido para conhecer a verdade, Pai. Se você que está aí do outro lado gostou dessa palavra, mande para as pessoas que você acha que serão beneficiadas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, encoraje essas pessoas para falar no seu nome. Eu te agradeço, Pai, não sou eu, é você, Senhor, nas nossas vidas, nos trazendo clareza, sabedoria, graça, favor e misericórdia. Água
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.